Olá, queridos, canal Apocalipse Final dos Tempos, 31 de março de 2024. Amados, eu tô no canal do pastor Steve Circolante e ele postou um vídeo há 5 dias falando sobre o eclipse. Eu achei tão interessante que eu resolvi postar aqui. Então eu vou colocar aqui com legendas e vou indo e lendo com os irmãos, ok? Eu acredito que Deus deu o último aviso da América nos céus. Houveram 3 grandes eclipses. Um está chegando, que marca os Estados Unidos propositalmente. Nenhuma outra religião no mundo, nenhum outro Deus no mundo faz isso. O Sol, a Lua e as estrelas obedecem o seu comando. O primeiro atravessou o território continental dos Estados Unidos, alcançando 48 estados em 21 de agosto de 2017. Eu estive em Houston, no Texas, e proclamei que isso seria um julgamento e Deus daria 7 anos para a América se arrepender. O furacão Harvey veio e foi calculado ser o desastre natural mais caro da história dos Estados Unidos. Fiquei desapontado por não saber onde seria o local e descobri que a profecia é assim, que você aprenderá e entenderá a profecia à medida em que ela se desenrola. Ninguém consegue impressionar as pessoas. Eu conhecia o futuro perfeitamente. Não, você apenas tem que pregar a palavra, e à medida em que ela se desenrola, eu acredito que quando fica claro, quando o verdadeiro significado de uma profecia é dado, é tão claro que todos dizem, bem, isso era óbvio. Como nós não poderíamos ter visto isso? Como poderíamos negar? É assim que a profecia funciona. Deus não está tentando esconder coisas, Ele está tentando revelar coisas. Então, eu fiquei lá em Houston e o lugar onde eu estava foi inundado. E a entrada e toda a cidade foram inundados. E eu pensei, Senhor, porque o Senhor não me disse com antecedência que eu tinha que esperar até o próximo eclipse solar. Era o eclipse do dia 14 de outubro de 2023. E percebi que aquele cruza o próximo em 2024 e marca exatamente o local onde o furacão Harvey veio. Agora que isso está confirmado, mas não propusemos todos os 3 naquele momento, apenas conhecemos os 2. Mas agora que propusemos todos os 3, percebemos que você pode ver que há 3 pontos sendo marcados no mapa. Então, essas são as zonas quentes onde um pequeno Egito em Illinois foi marcado. Provavelmente um terremoto. Algo foi marcado em Oregon. Ainda não tenho a certeza do que é, mas tivemos um incêndio no Texas. Tivemos água no Texas. E hoje, esta manhã, como você acordou, não sei se você percebeu isso, mas isso é uma notícia de última hora no Texas. Milhares de pessoas dizem que criaturas marinhas lindas, mas tóxicas, apareceram nas costas do Texas. Você viu isso no noticiário? Interessante. Vou ler
um pouco. Milhares de lindas, mas perigosas criaturas marinhas atrapalhando os planos. Para muitos Spring Breakers, o dragão azul, enquanto vamos falar sobre o que o dragão é. Pequenos dragões estão aparecendo na praia. Você percebe que é Deus dando sinais de alerta? Essas são névoas sem casca, conhecidas como assassino mais bonito. O assassino mais bonito do oceano, que não é bom. Lindo, então damos as boas-vindas. Dizemos sim. Entre, você é muito bonito. E é o assassino mais perigoso do oceano. O oceano representa as nações gentias que surgiram em massa ao longo das margens da Irlanda do Norte pela primeira vez este ano. Domingo é hoje. Esta é uma notícia de última hora. É incrível. Então é a mesma coisa que aconteceu no eclipse solar em outubro passado. Enquanto eu estava pregando, eu tinha Laura Trump, Eric Trump e o general Mike Flynn comigo. E nenhum deles sabiam, no momento em que eu estou pregando, que o eclipse solar está acontecendo fora do estádio. Como eles poderiam saber que, quando me convidaram, ninguém sabia que aquele era o dia e o momento em que Deus estava trabalhando e que Deus estava fazendo isso? São apenas coisas fofas. Esses são sinais de alerta. Preste atenção. E o que é legal é que nossas vidas estão em suas mãos. Se Ele puder nos direcionar para o encontro hoje, apesar de todas as probabilidades, Ele se importa conosco. É um milagre estar aqui nesta igreja hoje. Muitas coisas teriam impedido você de vir hoje, mas você conseguiu. Então, não dê uma olhada, não apenas siga e diga, é outro sermão de profecia. Preste atenção. Eu já sei disso, fui para a escola bíblica. Por favor, preste atenção. Deus te chamou aqui, hoje. Tudo bem? Então, esses 3 lugares foram marcados. E acredito que como o dragão aponta, como o sol aponta, acredito que este último eclipse solar aponta claramente para o Islã. Então, quero explicar isso, porque não acho que tenha ouvido isso. Você não ouviu isso em nenhum outro lugar. Antes de tudo, tivemos um sinal que Jesus nos deu, nos contou no Novo Testamento, chamado Sinal de Jonas. E precisamos ler isso. Jesus disse 2 vezes, nenhum sinal, 2 vezes. A propósito, Mateus 12 e Mateus 16. Nenhum sinal será dado a ele, exceto o sinal do profeta Jonas. E nós espiritualizamos isso e dizemos que, bem, esse é o sinal da ressurreição. Tudo bem, mas poderia significar outra coisa. Acho que as pessoas naquela época, mesmo antes da ressurreição acontecer,
entendeu qual era o sinal de Jonas. Dê uma olhada no contexto do capítulo 16, versículo 4. Qual é o contexto do versículo anterior? O que diz o versículo 3? Jesus disse que você sabe discernir a face do céu, mas não consegue discernir os sinais dos tempos. Então, qual é o sinal de Jonas no contexto? Se você não interpretar o que é algo no céu. Ele não disse, olhe para cima. Todo mundo diga, olhe para cima, olhe para cima. Tudo bem, então, o que aconteceu em 763 a.C., em 15 de junho, em nosso calendário gregoriano? No calendário houve um grande eclipse total que passou pela Assíria, e especificamente por sua capital, Nínive. Então, o sinal de Jonas é pelo menos aquele eclipse assírio de Aur-Siaeu, não sei se falei certo, em 6.763 a.C., mas não apenas que houveram duas pragas que precederam o eclipse solar, e depois do eclipse, as duas pragas estão registradas na história assíria em 765 a.C. e em 760 a.C. Não apenas que houve um grande terremoto registrado em Amós 1:1. É tão famoso que apenas diz que naquele terremoto, na época daquele terremoto, foi o terremoto que todo mundo sabia e ocorreu em 760 a.C., depois do eclipse. Você tem um eclipse e você tem um terremoto e uma praga, e você tem um eclipse, você tem um terremoto e uma praga. Esse é o sinal de Jonas. Então, sem precisar conhecer o Novo Testamento ou a Bíblia, a profecia da Bíblia, todo ouvinte no momento da pregação de Jesus teria entendido qual é o sinal de Jonas. Olhe para cima, perceba que houve um eclipse solar total, um grande terremoto e uma praga. Isso não combina com os 4 cavalos dos quais falamos no livro do Apocalipse? Está tudo lá. Então, este é um aviso. Não só isso, mas você recua e percebe, onde está o aviso, dado que está sobre o território dos atuais países islâmicos. Então, este eclipse poderia ter sido registrado em qualquer outro lugar, mas agora está sobre uma região. Tudo isso é coberto pelo Islã. E eu acredito que essa é a religião do anticristo. Literalmente, não fique zombando ou difamando ninguém. Literalmente, eles dizem que na cúpula da rocha, Deus não tem filho que seja o anticristo. Então, que quer que preguemos, que quer que digamos na Bíblia, seja o que for, Deus revela que eles simplesmente pegaram isso e inverteram e apenas dizem o oposto.
Deus diz que ele tem um filho e eles dizem que ele não tem um filho. Bem, isso não é muito original. Deus disse que ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Eles dizem que ele não morreu e foi feito para aparecer, que ele morreu para que Deus, seu Deus, fosse um enganador. Cruel novamente. Entendo que nem todos os muçulmanos são maus. A maioria dos muçulmanos são pessoas muito normais e muito legais e hospitaleiras. Adoro ir a países muçulmanos. Na verdade, gosto disso. Por favor, entenda que espero que você possa entender. Falaremos sobre coisas como a guerra acontecerá com Israel. Falaremos sobre coisas como muitos rabinos e judeus não acreditam em nosso Messias, o Messias deles agora. Mas isso não significa que não gostaríamos de ir para Israel ou odiar Israel como nação. Isso faz sentido? Ok, falamos frequentemente na história e dizemos, bem, Adolf Hitler era um ditador alemão, mas isso não significa que você não iria visitar a Alemanha. É um país legal, agradável, muitas pessoas legais, mas historicamente há um problema com ditaduras e pessoas tentando controlar o mundo inteiro, fora da Alemanha. Ok, você pegou isso? Uma pequena advertência, então, como o eclipse solar aponta para o Islã. Bem, aconteceu o sinal de Jonas e aconteceu na região islâmica. Há mais para você olhar. Olhe para isso. O que é? Acho que esta será a primeira vez que você verá essa revelação. O que é isso? O que é essa lua crescente? Símbolo. Símbolo do Islã. Qualquer país islâmico você verá em cima do seu musgo este símbolo, ok? E é chamada de lua crescente. No entanto, a lua nunca se parece com isso. Você já parou e se perguntou quando a lua se parece com isso? E a resposta é nunca. A lua nunca se parece com isso. É assim que a nossa lua se parece. Em todas as fases. Aqui, ele colocou aqui, ó. Né? E coloquei todos eles em cada fase que você pode imaginar. E desenhar. Aquela lua crescente não se parece com nada disso. Então, o que é isso? Posso sugerir para você algo mesmo que eles não saibam que estão fazendo? Isso. Deus vai usar todas as coisas profeticamente. Dê uma olhada no que é isso agora. O círculo interno é muito pequeno. Aliás, é por isso que não se parece com a Lua. O círculo interno que está bloqueando este objeto é muito pequeno. Então, não parece com um eclipse solar? O símbolo do Islã é um eclipse solar. Muito interessante, né, irmãos? Astronomicamente falando, certo? As gavetas podem não estar cientes, as pessoas podem não estar cientes disso, mas astronomicamente falando, é uma imagem imprecisa da Lua.
é uma imagem precisa de um eclipse solar. E especificamente um eclipse solar anular, onde o objeto que está bloqueando é muito pequeno. E o que aconteceu no eclipse solar anular de outubro passado, então, se nós formos inteligentes o suficiente para descobrir isso, o símbolo universal do Islã, na verdade, é um eclipse solar anular. Dê a você a outra visão, seja qual for a direção. Parece o crescente do Islã. E o que Deus está desenhando sobre os Estados Unidos. Um crescente, pois à medida que bloqueia, você verá mais crescentes. Mais 3 eclipses solares. E para onde eles vão? Eles passam por Jonas e 11 cidades chamadas Nínive. Muitas pessoas debatem isso, então vou apenas colocar isso aqui para que as pessoas saibam. Não sei porquê. Só um minutinho, irmãos. Aqui interessante que a gente já viu, eu já vi aí em vídeo 7, já vi em vídeo 18, e aqui ele está apresentando que são em 11 cidades. Ele ainda diz aí algumas dos que são. Aqui está bem pequeno, mas aqui está mostrando onde são essas cidades de Nínive. Então vamos lá. Não sei por que as pessoas estão repetindo 7, mas aqui está Nínive, Texas, Nínive, Missouri, Nínive, Indiana, Ohio, Pensilvânia, 2 vezes, Virgínia, Nova York, Escócia, Canadá, 2 vezes, Kentucky. Escreveu Nínive incorretamente com um V. Então, são 11. Então, Deus poderia ser mais claro. Este é o sinal de Jonas. Este é o que passa por cima de Jonas, passa por Nínive. É sobre uma região islâmica. Em 763 a.C., temos o dragão lavando a louça na costa, aquele dragão que aparece na praia, né? E obtivemos o símbolo do Islã sobre os Estados Unidos. Então, Jesus disse 2 vezes em Mateus para procurar o sinal de Jonas. O sinal de Jonas historicamente passou por uma região islâmica. O eclipse de 8 de abril cruza a cidade de Jonas e mais 11 cidades de Nínive. Poderia ser mais claro. E lembre-se do cavalo verde que o pastor John viu em uma visão. Incluirá a morte pelo Islã. A morte por uma grande espada. E isso virá em breve. Também, então, tudo está convergindo para qualquer maneira que você queira olhar para a profecia bíblica agora. Eu sei, você não é cristão, você vai morrer de medo. Mas não tenha medo. Temos esperança de que sejamos os vencedores no final. Jesus é o vencedor. Amém? Amém. Não só que os 3 eclipses solares soletram 2 alfabetos hebraicos, o Alfa, o Aleph, e o primeiro é o Tav, e o último está a maneira antiga de escrevê-lo. O Aleph Tav significa o alfabeto completo, tudo está incluído. Alfabeto completo, quanto tempo leva para Deus desenhar isso nos Estados Unidos? Imagine levar 7 anos para desenhar uma letra. Deus é super paciente. Ele levou 7 anos para desenhar
uma letra. 7 é o número da conclusão. Então, o que isso significa? Eu diria que isso parece indicar que Deus está me dando com os assuntos inacabados do presidente Trump, e a mensagem sobre justiça bíblica parece que é uma confirmação de uma grande reinicialização. Está chegando uma grande reinicialização. Completamos a tempo, completamos a maneira como fizemos as coisas e não está funcionando tanto quanto glorificamos os pais fundadores e da nossa Constituição. Não está funcionando. Agora, então, o que vai acontecer? Não proponho nenhuma violência, nenhuma revolução, mas algo vai acontecer que vai nos chocar. E será a oportunidade, não para Klaus Schwab ou Noah Harari fazer sua grande reinicialização do controle supercontrolado, de substituir nosso sistema pelo marxismo. Não. Será uma oportunidade necessária para o reset de Deus. A reinicialização do Senhor. Então eu contaria às pessoas sobre isso, especialmente antes que aconteça. Você sabe, não sei se você pode contar tudo isso, mas o que minha família e eu vamos fazer, vamos usar nossa fé em nossas mangas, e fizemos isso para que você saiba que está tudo bem, mas eu fiz isso para minha família e vou usar isso no dia do eclipse. Estarei no Texas com uma camiseta para dizer o aviso final. Porque você tem muitos novos ares e pessoas que simplesmente amam eclipses. Eles sabem disso. Entrarei em restaurantes e eu vou tentar saber como evangelizar e dizer: você sabe o que está chegando? 8 de abril eu quero estar aqui, estarei lá. Sabem disso mais do que a igreja parece saber. Pois bem, irmãos, aqui termina basicamente as coisas mais importantes que ele já falou. Então, eu queria relembrar uma coisa. Elizabeth Marie, em um texto aí que foi passado na comunidade, comentou que em 2017 teria iniciado os 7 primeiros anos que seriam de vacas gordas, e agora, em 2024, nesse eclipse, seria os anos de vacas magras. Aí ele fala do sinal, seguido de terremoto e praga. Diz que esse sinal também está ligado ao Islã. Fala do reset no mundo, e que esse seria também um reset de Deus, né? Fala das 11 cidades que vão receber o eclipse, né? O eclipse passa por cima dessas 11 cidades. E é basicamente isso. Eu achei muito interessante. Desculpa se ficou muito comprido e ao mesmo tempo ele falando de uma forma muito lenta, mas ele fala muito rápido. Eu não conseguiria ler com todos esses detalhes que eu achei importantes. E aí ele finaliza uma coisa interessante, né? Apresentando que esse eclipse tem um significado com relação ao fim dos tempos. E ele vai divulgar isso da forma como ele pode. E que nós possamos divulgar isso também, para que pessoas possam acordar e se preparar